Amém, amém. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por mais uma conferência regional, onde o Senhor convidou suas igrejas, convidou os seus filhos, convidou as famílias para estarem aqui, para desfrutarmos juntos da palavra de Deus. Quem está feliz nessa manhã diz amém. Amém. Diga assim: Senhor, fala porque eu quero ouvir. Fala porque também eu quero praticar. Amém, Senhor Jesus. Nós temos um encargo especial para passar nessa manhã para os irmãos. Essa comunhão vai ter 2 tempos. Eu vou falar primeiro, depois o César, ele vai arrematar o assunto. E é um assunto muito importante para a nossa região, um assunto muito importante para as igrejas que estão aqui, para as igrejas que não puderem estar aqui. É um encargo muito pesado, um encargo muito importante, que pode mudar a nossa história por completo. Muitas igrejas deveriam estar aqui, mas por causa da distância, elas foram poupadas de virem para cá, e esse encargo está sendo levado para elas também. Toda a região 1 vai receber esse encargo do Senhor, para juntos nós praticarmos a sua palavra. Mas aqui o assunto que queremos tratar é esse aqui, irmãos: o caminho para o crescimento. Vamos falar. Sabe quando você sai fora de casa e olha para o céu e percebe que tem chuva à vista? Pelo cheiro, pela a cor do céu, você desconfia, vai chover. Irmãos, está acontecendo algo maravilhoso no nosso meio hoje. E nós estamos aqui para comunicar exatamente isso. Irmãos, vai chover. Sabe quando os céus se preparam e quando o agricultor olha para a sua seara e precisa de chuva, e então ele já espera essa chuva há algum tempo, e a chuva ainda não caiu, então ele está dentro de casa, como que entristecido, e ele sente uma gota batendo no telhado dele, e os meninos correm para o pai e dizem: pai, está chovendo. E ele então sai para observar se tem chuva mesmo, e o céu está completamente aberto, e a chuva cai sobre a sua agricultura e tudo floresce. É o que está acontecendo hoje. Se você olhar para os céus, você vai ver um céu armado, pronto para abrir as comportas, dizendo que vai chover. As bênçãos de Deus vão ser derramadas para nós. Vai haver uma frutificação maravilhosa também no nosso meio. O terreno está todo preparado. As igrejas estão preparadas, os irmãos estão preparados, e o Senhor está desesperado para abrir ali o chafariz e derramar sua grande chuva. Louvado seja o Senhor. Um cristão, ele precisa observar 2 coisas na sua vida. A primeira delas, ele precisa ver que o Senhor está fazendo uma obra na vida dele, e que Deus também está fazendo uma obra na terra. Nós somos pessoas muito claras. Um cristão é alguém que sabe fazer uma leitura completa do que está acontecendo consigo mesmo, com sua igreja e no mundo. Nós somos um povo muito distinto. Quando nós olhamos para nós devemos saber: Deus está
fazendo uma obra de edificação em mim. Fala, Deus está fazendo uma obra de edificação em mim. Diga assim, Deus está trabalhando em mim. Deus está me podando. Deus está regando. É isso que Ele está fazendo na nossa vida já há algum tempo. Então nós devemos ver essa obra acontecendo na nossa própria vida. Devemos ver também essa obra acontecendo na nossa família. Nós devemos ver o crescimento da vida na nossa família. E devemos anelar para que a nossa família esteja dentro desse ambiente de vida. E também devemos ver que o Senhor está fazendo algo maravilhoso aonde nós nos reunimos. Então, essa é a obra especial que o Senhor está fazendo. Você sente isso? Você sente que o Senhor está fazendo a obra na sua vida? Palavra após palavra, conferência após conferência, o Senhor está falando conosco. Irmãos, e o Senhor, Ele é um homem de propósito. Ele não faz algo sem um objetivo. Nós estamos aqui por causa de um objetivo. Então Ele está trabalhando. E de repente, aparece uma flor. E depois, um fruto. Nós vamos dar frutos. Mais fruto do que nós já estamos dando. A outra visão que um cristão deve ter também é com relação à obra de Deus na terra. Deus, Ele tem uma obra na terra. Ele tem um mover. Ele está andando. Ele está aqui e está aqui. Ele está no nosso espírito e está em nosso espírito. Mas Ele está percorrendo toda a terra agora. Imagine qualquer continente, o Senhor está ali. Ele não para. Ele é o Senhor da seara. Ele está continuamente trabalhando. Louvado seja o Senhor. Nós não estamos sozinhos. Há filhos de Deus espalhados por toda essa terra. E todos eles têm alguma ligação conosco, uma ligação de vida. Nós não somos estranhos e nem eles são estranhos a nós. Somos a família de Deus. E não somente isso, quando o Senhor olha para nós, nós achamos que estamos vendo aqui meramente pessoas. Mas o que o Senhor vê, Ele vê uma grande videira. E essa videira tem seus ramos que está se espalhando. E essa videira está andando por toda a terra, crescendo, avançando, tomando espaço, levando a vida de Deus para as pessoas. Quando nós falamos sobre essa obra de Deus, esse mover de Deus na terra, nós queremos trazer aqui a história recente, a nossa história recente, de pelo menos 30 anos, para nós vermos o que o Senhor vem fazendo no nosso meio ao longo desse tempo. O Senhor tem um trabalho maravilhoso que está em execução. Não sei aqui quantos, em 1986, fez parte daquele mover do cavalo branco, aonde naquela altura o Senhor, Ele despertou os seus filhos, nos despertou para sair de casa em casa, batendo a porta e ali pregando o evangelho. Foi um passo maravilhoso que o Senhor nos deu ali, que o Senhor deu ali. Na sequência, nesse mesmo ano, o Senhor, Ele abriu uma visão maravilhosa, que foi a visão do tabernáculo. E ali nós tivemos uma percepção clara do que Deus está fazendo, aonde Ele está e o que devemos fazer para contatá-lo no Santo dos Santos. Fomos levados ali a viver mais no Espírito para tocar o Senhor no Santo dos Santos. Em 1987 a 1990, o irmão Dong é alguém que anda por toda essa terra. E ali na China ele viu os irmãos pregando o evangelho usando o mistério da vida humana. Ele rapidamente trouxe essa ferramenta, esse modo de apresentar o evangelho. E muitas pessoas, as igrejas,
absorveram isso e começaram a pregar o evangelho de 30 segundos, falando de todo o mistério da vida humana, e muitas pessoas foram salvas. Louvado seja o Senhor! Em 1989, o Senhor também trouxe mais uma ferramenta, que foi o JAV. O irmão Dong teve essa comunhão com os irmãos da Coreia, e ali eles estavam usando algum tipo de periódico para contatar as pessoas. Então ele trouxe essa ferramenta para cá e nasceu o jornal Árvore da Vida. Em 1992, ainda com mais desespero de alcançar as pessoas, surgiu os expolivros, ônibus ambulantes, levando uma biblioteca, livros e mais livros, andando por todo esse país, levando também livros para a América do Sul, e muitas pessoas foram contatadas. Aqui com certeza entre nós tem pessoas que foram ganhas e pessoas que cooperaram nesse grande projeto que foi o Expolivro. Ele teve essa comunhão com as igrejas da Argentina, e ali ele trouxe para nós também essa ferramenta. Depois, em 1993, uma peça muito lúdica, a Luva Lulu, né? Aqui acho que quase alguns aqui já foram até cachorrão. Tem pedrinhos no nosso meio aqui. Então eram bonecos, tinha um cachorro, tinha um porco, tinha uma luva, e essa peça encantou a criançada. Escolas e mais escolas, de montões, pessoas eram salvas, meninos invocando o nome do Senhor, e os pais também invocando o nome do Senhor. É o avanço de Deus. Irmãos, Deus, se nós olharmos para a nossa história, vamos notar que há pegadas. Se você olhar para trás, tem pegadas. Se você olhar para trás, tem uma história. Nós fazemos parte de uma história. Nós não chegamos aonde nós estamos de qualquer maneira. Tem um curso da história de Deus no nosso meio, com o objetivo de alcançar as pessoas. Deus, Ele quer alcançar as pessoas. Em 1997, nosso amado irmão Lee dorme no Senhor. E ali, naqueles momentos antes do seu falecimento, declarações importantes foram faladas ali. E uma delas foi o seu arrependimento, do modo como nós estávamos lidando com os nossos irmãos, os filhos de Deus. E também um arrependimento pela falta de frutos do nosso meio. O irmão Dong estava ali. Naquela ocasião ele voltou, comunicou isso para os seus cooperadores. Então surgiu esse sentimento de nós termos um relacionamento novo, um relacionamento vivo, um relacionamento sem barreira com todos os filhos de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, com as portas abertas, com o nosso coração aberto, para contatar todos os filhos de Deus. E não somente isso, também a dar frutos. Nessa ocasião também, em 97, surgiu a Escola do Evangelho. Foi muito importante esse período, jovens e mais jovens agrupados, estudando a palavra, se fundamentando. Isso foi tão vivo, foi tão importante, jovens saindo para pregar evangelho com um grande fundamento. E isso foi tão positivo que fez surgir o CEAP, um lugar mais específico para que a palavra pudesse ser trabalhada nos jovens, nas pessoas, para que elas pudessem sair e levar a palavra do Senhor adiante. Então, em 1998, o CEAP surgiu. Louvado seja o Senhor. Em 1999, esse número de irmãos foi crescendo, de maneira que houve necessidade de nós, ali na estância, termos um lugar que pudesse abrigar as pessoas que estavam sendo salvas, que eram muitas. Então surge o nosso auditório para 10 mil pessoas. E foi inaugurado em grande estilo, numa festa chamada Festa de Siló. Quem esteve lá? Amém!
9/9/1999, a reunião aconteceu 9 horas. Haja 9. Hã? Houve muito 9 porque nós precisamos do 1. Nós precisamos ser 1. Louvado seja o Senhor. 2000. Foi o verão 2000. E ali nós saímos desesperados, irmãos. Dentro do nosso quarto, na nossa localidade, onde quer que a gente estivesse, tinha mapas e mais mapas. Tinha pessoas que tinham responsabilidade com 3 cidades, 5 cidades, uma igreja com 10 cidades, 15 cidades, 20 cidades, e nós percorrendo esse Brasil inteiro, e nós aqui da região 1, percorrendo todo esse Goiás, indo onde estavam as pessoas, para levar o evangelho para elas. É uma história. Nós estamos aqui, nós temos um fio. Se você puxa um fio, tem uma história. Nós temos um alicerce. Nós temos uma herança. Deus andou conosco. E Deus quer prosseguir conosco. Louvado seja o Senhor. Em 2001, mais uma visão clássica do Imondong. Ele já tinha, em 1986, apresentado a visão do tabernáculo. Em 2001, a visão de Apocalipse 12. Naquele momento, quando olhou-se para aquele mapa mundi, onde se percebeu no seu contorno uma luta universal entre a mulher, a águia, né, e o dragão, foi percebido então que há um confronto acontecer nessa terra. E nós fazemos parte desse combate. O Senhor está produzindo o filho varão. E ali nós vimos, irmãos, um painel aberto. Os continentes, os países que precisavam ser alcançados. Daí surgiu o sentimento de ir para a África e os outros continentes. Hoje estamos espalhados por toda essa terra, levando o Evangelho de Deus. De 2005 a 2008, como nenhum tipo de avanço pode acontecer sem algum tipo de resistência, sem algum tipo de fogo, provas, os embates vieram, as perseguições vieram. Então, em 2005, 2008, houve muita conturbação até mesmo no nosso meio. Dissidências aconteceram. O Senhor estava purificando as coisas. E nós estamos aqui como resultado, dizendo que o Senhor prosseguiu conosco. 2009. No final de 2008, a vida já estava pulsando. Então surge o projeto Vida para Todos. Amém? Com o coração arrependido, com o desejo de alcançar mais pessoas. Então, essa vida que nós temos, diga assim: eu tenho uma vida. Deus me deu uma vida. E essa vida é para todos. Então, irmãos, há uma condução das igrejas por parte do Espírito, usando a pessoa do irmão Dong que está à nossa frente, para nos levar, para desempenhar um encargo que está no coração de Deus, que é comunicar o evangelho dele para todas as pessoas. 2010, nova dissidência, mais testes, mais fogo, mais choro, mas nós saímos dali mais fortes, e nós estamos aqui, nos colocando de pé diante do Senhor e dizendo: Senhor, estou aqui mais uma vez. Passamos por mais um teste, por mais uma dificuldade, eu quero avançar contigo. E agora chegamos, percorrendo aí quase que 30 anos, chegamos no ponto exato, 11 horas e 11 minutos. Louvado seja o Senhor. Esse incansável irmão que tem o encargo de levar o evangelho para todas as pessoas,
na Bolívia. Vamos mostrar aqui a imagem. Na Bolívia, numa reunião, lá em Cochabamba, o irmão Dong disse uma palavra, e essa palavra teve uma repercussão nacional e uma repercussão também na América do Sul, e com certeza vai alastrar, indo para todos os continentes. Nós precisamos crescer. Quanto mais tempo passa, quanto mais o irmão Dong ele vai passando idade, vai tendo idade, mais suas palavras são certeiras. Quando alguém é jovem, tem muita força para falar. Mas quando alguém já tem uma idade avançada, não tem tanta resistência para falar. Então as palavras são certeiras. Fala de maneira muito densa. Uma palavra só diz: nós precisamos crescer. E como há uma ação do Espírito por trás, então isso houve uma repercussão. Então vamos ver aqui como surgiu o projeto que vamos apresentar hoje, 3.5.15, que é um projeto que fala sobre a multiplicação. Um projeto que fala da necessidade de nós crescermos em vida, de nós gerarmos frutos para o Senhor. Então está ali, projeto 3.5.15, pode passar, depois a gente explica isso aí. Tudo começou com uma palavra liberada pelo irmão Dong na conferência em Cochabamba, Bolívia. 3/4/2014, no início desse semestre. Numa reunião da manhã de domingo. Estava o Partir do Pão acontecendo, os irmãos todos ali preparados para ouvir a palavra, ele já com sua bengalazinha, né? Ele vai subir. Partir do Pão está acontecendo, a reunião está sendo processada, a alegria completa ali, cercado pelos seus cooperadores. Como é bom nós termos amigos, termos cooperadores junto de nós. Diga assim para o irmão que está do seu lado: você é importante para mim. E nessa reunião ainda, da manhã, partindo do pão, os irmãos orando, mais uma foto, mais outra, e presta repetindo, né? Ok, amém. Jesus é o Senhor. Então, 3.5.15. Quem já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Não todos. Muita gente, então você vai ouvir agora. Irmãos, o Senhor, Ele quer se expandir, Ele quer crescer. Ele quer aumentar a sua sementeira e também quer aumentar os frutos no nosso meio. O que vamos apresentar aqui atende uma necessidade que nós temos, um anelo que nós temos, um anelo natural, um anelo de nós crescermos. Quem está satisfeito com o número de irmãos que tem na sua localidade? Quem está satisfeito com o número de pessoas que você leva para Cristo? Então, o Senhor, Ele vai despertando e vai trazendo situações novas para corresponder ao momento atual. A necessidade que nós temos hoje, que as igrejas têm hoje, de crescer, de multiplicar. Uma igreja que tem 10 irmãos, pode ter 20 irmãos, pode passar a ter 30 irmãos. Uma igreja que tem 50, pode passar a ter 100 irmãos. Então, o encargo aqui é gerar dentro do nosso coração a necessidade de nós multiplicarmos. Aqui nesse projeto é triplicar. É fazer com que o seu número dobre 3 vezes mais. Imagina isso. Agora, para que isso aconteça, para que essa multiplicação aconteça, nós temos que orar ao Senhor. Alguma coisa tem que ser gerada no nosso coração. E a primeira coisa delas é amor pelas pessoas. Nós não podemos falar em multiplicação se nós não falarmos sobre amor.
Até agora, uma ênfase que nós temos dado é com relação ao Evangelho do Reino. Quando nós olhamos para os filhos de Deus, sentimos a necessidade de ajudá-las a crescerem em vida, a preparar essas pessoas para reinar com o Senhor. Mas devemos pegar o nosso olhar e colocar nas pessoas que não tiveram a oportunidade de receber Cristo como seu Salvador pessoal. Esse sentimento de triplicar, de gerar, precisa entrar dentro do nosso coração, de modo que a nossa visão mude a respeito de como nós vamos enxergar as pessoas. Hoje nós entramos dentro do ônibus e nos assentamos e puxamos a cordinha e paramos a parada, vamos no supermercado e ali também a gente compra e volta para casa. Ou seja, nós estamos vendo as pessoas apenas como pessoas, mas devemos olhar de forma diferente para as pessoas. Essas pessoas são amadas por Deus e elas precisam receber o Evangelho da graça. Então, esse número, ele vai surgir não a partir de um mero projeto, mas de algo que o Senhor precisa fazer e desenvolver primeiramente no nosso coração. O Senhor tem que fazer alguma coisa dentro de nós. O Senhor tem que tirar algumas pedras que estão no nosso coração. Tem que tirar uma frieza que está no nosso coração. Tem que tirar uma apatia que está no nosso coração. Tem que tirar uma paralisia que está no nosso coração. E basta que a gente ore: Senhor, tem misericórdia. Eu faço parte da videira. Eu sou um ramo. E como tal, eu quero dar fruto. Senhor Jesus, eu quero frutificar. Quem quer frutificar, diz amém. Se põe de pé e diz: Senhor, eu quero frutificar. Aleluia! Mas isso não é algo que deve acontecer apenas com você ou com sua casa. Deve envolver toda a igreja. Toda a igreja. Todos os irmãos. Aqui é algo de todos os irmãos. Não é algo de um ou de dois. Todos os santos devem ter esse desespero. É isso que o Senhor está falando agora para nós. Vamos florescer. Vamos frutificar. Vamos gerar frutos. Produzir frutos. Irmãos, o Senhor tem dado para nós citamos algumas delas aqui, várias ferramentas. E essas ferramentas que o Senhor tem nos dado ao longo desse tempo, todas elas têm um objetivo, o objetivo de alcançar as pessoas. Só que nós precisamos usar melhor cada ferramenta que o Senhor tem nos dado. É como que você pegar um machado, que é uma ferramenta, e você começar a bater numa árvore, e bate muito naquela árvore, e ela faz muita resistência. Quando você olha para aquela ferramenta, você nota que ela está cega. Você precisa afiar, amolar aquele machado. Todas as ferramentas que nós temos, todos os ambientes que o Senhor nos deu, precisam ser amolados, afiados, para que a gente possa usufruir de todo o potencial que cada ferramenta pode dar. Imagine a sua reunião, as reuniões da igreja. Por meio das reuniões, as pessoas não podem entrar para conhecer e contatar o Senhor e serem salvas? Imagine as suas reuniões. Imagine o grupo familiar. O grupo familiar também não pode ser um ambiente por onde as pessoas vão entrar para receber o Senhor? Pode ou não pode? Um curso bíblico que você dá também não pode ser um ambiente, uma ferramenta muito poderosa para trazer pessoas para o Senhor? Também. Jovens, sua igreja tem jovens. Ontem aqui, na sexta-feira, nós tivemos 110 jovens aqui, numa reunião. Já pensou os jovens abrindo sua visão e vendo que
podem também cooperar com o Senhor, e como ramo que são, pode gerar pessoas. Imagina, jovens ganhando jovens. Louvado seja o Senhor. As palestras que são dadas também a cada período de tempo, palestras para casais, para pais, também não pode ser mecanismos muito poderosos para pessoas se agregarem e conhecer o Senhor. Então nós temos muitas ferramentas. Temos as palestras, temos o Bucafé, temos a colportagem, temos o JAV, temos as casas de oração. Então são muitas ferramentas, e o Senhor, Ele está dizendo, olha, eu tenho dado para vocês as ferramentas. Vocês precisam aprender a usar cada ferramenta dessa para atingir um resultado. Eu quero pessoas. Meu desespero aqui é por pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus capítulo 9. Louvado seja o Senhor. 9:36. Mateus. Vamos ler? E percorria Jesus todas as cidades. Vamos lá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, aqui no versículo 36, diz que o Senhor se compadeceu. Se olhou para as multidões, ele sentiu algo dentro dele. Ele foi movido no espírito. Ele sentiu algo pelas pessoas. Quando nós temos algo assim no nosso coração, olhando de forma diferente para as pessoas, como o Senhor vê, irmãos, nós reagimos. Sabe o que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer sensibilizar o nosso coração. Ele quer colocar compaixão no nosso coração. Nosso coração tem que chorar pelas pessoas. Tem que ver as necessidades que elas têm. Todas, irmãos, são ovelhas que não têm pastor. E todos nós aqui estamos com um pastor. Nós temos um pastor. Estamos comendo, estamos bebendo, mas elas não estão nem comendo nem bebendo, estão por aí. O Senhor quer trazer essas pessoas para o seu aprisco. Ele quer ganhar essas pessoas para Ele. Agora, para isso, tem que ter trabalhadores. Quem quer ser um trabalhador para cooperar com o Senhor, se põe de pé e diz assim: Senhor, eu quero ser tal pessoa. Eu quero cooperar contigo. Eu quero cooperar contigo. Põe amor no meu coração. Quero ter o mesmo sentimento que o Senhor tem. Oh, Senhor Jesus, eu quero ver as pessoas de maneira diferente. São ovelhas aflitas que não têm pastor. Louvado seja o Senhor. Eu quero pastoreá-las. Eu quero cuidar delas. Eu quero levá-las para Ti. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mas um projeto como esse aqui, nós devemos desenvolver ele com responsabilidade. É por isso o número 5. 5 na Bíblia significa responsabilidade. Né? Se você olha para a sua mão, tem 4 dedos e aqui tem um polegar. Os 4 aqui representam a criatura. Para acendê-las, está ali, né? Os 4 representam a criatura e o polegar representa o Deus triuno. Para você fazer as coisas, você não pode fazer sozinho.
Se você faz sozinho, você não tem como segurar as coisas. Agora, quando você põe um polegar por cima, isso dá força. Sozinho nós não conseguimos fazer nada. Sem o Senhor, nada conseguimos fazer. Há uma história de um filho que recebeu uma comissão do pai de limpar o jardim e de deixá-lo verde. O pai diz: eu quero o jardim limpo e verde, e eu estou aqui para poder auxiliá-lo. Então, depois de um tempo, o pai voltou lá e viu que nada tinha sido feito. Quando ele chamou o filho: vamos dar uma olhadinha para ver o jardim. O filho já começou a tremer o queixo, e ele disse: como é que está o jardim? Ele disse: não está nem limpo e nem verde. Ele disse: por quê? Eu não consegui. Por que você não conseguiu? Porque isso é maior do que eu. Então, o pai olhou para ele e falou: o que nós temos que fazer? Estou aqui para poder ajudá-lo. Então ele falou: então pai, o que eu tenho que fazer? Ele disse: não, me diga o que eu devo fazer. Me diz o que eu devo fazer e eu vou fazer com você. Aí o filho então pega aquele saco e põe aquelas folhas lá dentro. E então os dois começaram a trabalhar. Depois de um tempo, o jardim ficou verde e limpo. Era o pai e o filho trabalhando. Da mesma maneira, irmãos, para que isso aconteça, nós devemos nos unir ao Senhor. Nós não somos autossuficientes, nós não temos capacidade, nós precisamos do Senhor. É a vida de Deus que tem que passar por nós para alcançar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então, responsabilidade. Nós estamos recebendo esse encargo e devemos assumir isso com responsabilidade. A responsabilidade é uma qualidade de alguém que é responsável. É alguém que responde ao falar do Senhor. O Senhor fala e diz sim e amém. É um servo bom, fiel, prudente. É alguém que recebe a comissão do Senhor e se assenta num grupo familiar para falar a respeito. São os irmãos de serviço se assentando com os irmãos responsáveis para poder falar a respeito, para fazer um plano, para saber como deve ser feito aquilo, levantar os recursos para levar isso adiante, que executa, que planeja, que acompanha. Irmãos, com a bênção do Senhor, nós vamos gerar. E esse número, que é apenas um princípio, não quer dizer que nós temos que triplicar. O que o Senhor quer mesmo é que você produza frutos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10. Tudo vai depender da sua dependência. Vai depender do quanto você está buscando o Senhor, o quanto que você está se dando para Ele, o quanto que você está o amando, o quanto que você está amando as pessoas. É um resultado natural. Então, nós temos aqui os 5. Responsabilidade. 3, multiplicação. 5, responsabilidade. E o 15 é a nossa meta. Até o final de 2015, devemos apresentar muitos frutos para o Senhor. Quantos irmãos tem ali se reunindo com você? No final de 2015, muitos frutos foram levantados. Jovens ganhando jovens, casais ganhando casais, pais ganhando pais, os meninos na escola ganhando outras pessoas. Irmãos, vai chover! O Senhor já abriu os céus para nós. Agora é nós sermos obedientes. Para terminar, os pescadores galileus, os discípulos do Senhor, estavam pescando e nada conseguiram. No final o Senhor perguntou: o que vocês têm aí? Eles: não temos nada, não conseguimos pegar nada. Então, ouça o que eu vou falar para vocês. Jogue essa rede para a direita. O que eles fizeram? Eles jogaram. E quando eles jogaram a rede e puxaram, é bom, irmãos. Eu já pesquei. Quando você joga lá o anzol, não sou bom de pesca não. Mas a gente sente quando o peixe ele belisca, você: ia pai, tem um peixe aqui. E quando você toca e a linha começa a andar, você sabe, tem um peixe aqui. Se nós obedecermos o Senhor, ouvirmos a sua voz e jogarmos para o lado que Ele mandar,
irmãos, muitos peixes virão. A nossa alegria, a alegria da salvação, o nosso desfrute está muito relacionado com os filhos que nós produzimos. Se você produz uma pessoa, você fica novo, você fica alegre, faz sentido, tudo faz sentido. Quando o casal está lá, não sei o quê, um olha para o outro, mas na hora que o menino nasce, os dois começam a olhar, sai dos problemas, sai da rotina e começam a olhar para o menino e os dois começam a cuidar do menino. É assim, nossa vida muda. Quando o Senhor nos dá filhos, nossa vida muda. O Senhor quer mudar a nossa vida, quer nos dar muitos filhos. Jesus é o Senhor! Quem está alegre com o que o Senhor está apresentando para nós, diz amém. Diga assim: Senhor, eu quero frutificar. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar de 2 em 2. Vamos ficar de pé. Aleluia. Jesus é o Senhor. Fala para quem está ao teu lado: Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, por um lado nós nos alegramos, por outro lado em nós surge um pensamento: será que isso é possível? Isso é possível? Se é possível, nós precisamos lembrar, nós não estamos sozinhos. Fala para quem está ao teu lado: nós não estamos sozinhos. Nada começa em nós, irmãos. Tudo começa em Deus. Quem ama as pessoas? Deus. Quem quer ganhar as pessoas? Deus. Agora, com quem Ele conta? Conosco. Aqui em Mateus 10, nesse trecho Mateus 9, esse trecho que foi lido: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Com o que ele percorria? Com o que ele percorria? O Senhor tinha pés? Tinha. Tinha pernas? Tinha. Ele tinha um corpo? Tinha. E o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então o Senhor tinha boca. E ele também tinha olhos, porque fala: vendo ele as multidões. Isso há 2000 anos atrás. A pergunta hoje é: o Senhor tem um corpo hoje ou não? Tem ou não? Quem faz parte do corpo de Cristo, levanta a mão e diz assim: eu faço parte desse corpo maravilhoso. Amém. Hoje de manhã nós partimos o pão, e quando o pão passou por mim, eu vi aqueles vários pedaços. Eu fui muito tocado. Um pão, ele se multiplicou. Mas para ele se multiplicar, ele precisou ser quebrado. Ele precisou ser quebrantado. E o resultado desse quebrantamento somos nós. Nós somos fruto da obra
do Senhor. Fala assim: eu sou fruto da obra do Senhor. E o Senhor, quando viu as multidões, Ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor tinha coração, irmãos. O coração do Senhor, Ele pulsa pelas pessoas. Nós não queremos falar de crescimento de número, nós queremos falar do aumento de pessoas. Nós não estamos atrás de número, nós estamos atrás de pessoas. Vamos falar assim: nós não estamos atrás de números, nós estamos atrás de pessoas. Deus quer ganhar pessoas. E hoje Ele conta conosco. É interessante, irmãos, que quando eu e Eliseu estava apresentando essa visão da nossa história, alguns irmãos podem perguntar: a nossa visão mudou? Não. A nossa visão com respeito ao corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, ela não mudou. Mas algo mudou. O que mudou? A nossa atitude. Antes, a nossa ênfase, o nosso foco era a doutrina, era o conhecimento. Hoje, a nossa ênfase e o nosso foco são as pessoas. O Senhor, o maior patrimônio que Deus tem é o homem. Por isso que Hebreus 2 fala: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe. Irmãos, olha como Deus vê o homem. Aí você fala: mas César, você não me conhece, eu não sou essa pessoa assim. Será que Deus pode contar comigo? Quem, quando olha para um negócio desse que foi apresentado aqui, fica com um pouquinho de medo? Pode falar. Quando fala do Evangelho, quando fala de pregar o Evangelho, quando fala de contatar pessoas, dá um medinho ou não dá? Dá, claro que dá. João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. Na noite do dia que o Senhor ressuscitou, em João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, o primeiro, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Amém? Como é que estavam as portas? E como estavam os discípulos? Mataram o meu mestre. A fila andou. Nós somos os próximos. Eles estavam com medo. E naquele ambiente, naquela situação, quem que veio? Veio Jesus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado e diga para ele: paz. Amém. Paz. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
Paz. A gente vê um projeto desse e fala, e agora? Paz. Mas olha só o que ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse Senhor é corajoso ou não? Quem que ele está enviando? Discípulos medrosos, discípulos covardes, não é? Discípulos ansiosos. Mas o Senhor é corajoso mesmo. O Senhor falou assim: eu conto com vocês. Quando ele olhou para a multidão aflita, exausta, para quem que ele se dirigiu? Para os anjos? Ele poderia ou não? Mas ele se dirigiu para quem? Para os seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor? Quem que é um discípulo? É aquele que segue. Nós seguimos o Senhor ou não? Mas nós somos medrosos ou não? Às vezes covardes ou não? Um irmão contou para nós, 8 anos trabalhando numa sessão, olhando lá, ele é chefe. Ele falou: puxa, eu nunca convidei ninguém dos meus funcionários para ir para minha casa, para pregar o evangelho para eles. E aquilo começou a mexer dentro dele, olhando para os seus, aqueles que trabalham com ele, e todo mundo: oi chefe, bom dia chefe, boa tarde chefe, boa noite chefe, tchau chefe, bom final de semana chefe. E ele lá. Aí um estagiário que estava lá alguns meses ia embora, e na hora de ir embora se despedir dele e falou assim: até logo, varão. Aí ele: quê? Varão? Ele me chamou do quê? Varão? Aí ele olhou para ele e falou assim: você crê no Senhor Jesus? Ele falou: claro. Mas porque algo já estava trabalhando dentro desse irmão, um desespero. Eu estou há 8 anos aqui, não levei, não falei do Senhor para esses meus amigos, que são meus subordinados, e ele estava tomando uma decisão: agora eu vou abrir minha casa e vou chamar. E ele até chegou a falar para as pessoas, falou assim: olha, a partir de o seguinte, eu quero que vocês, chamar vocês para ir para a minha casa. O que vocês acham que eles disseram? Claro, chefe. Isso é muito engraçado isso, irmãos. Irmãos, o Senhor conta conosco. Resultado, desse varão, ele estava aí procurando, ele chegou para o irmão e falou assim: irmão, olha, eu sou crente, eu creio no Senhor, mas eu estou procurando um lugar para me reunir. Já pensou, irmãos? Eu não sei aonde reunir. Aí o irmão ficou olhando: para onde será que eu vou indicar ele? Ele falou assim: minha casa. Chamar para ir na minha casa. E chamou. Irmãos, esse irmão se apegou a ele. Depois eu vou deixar, o Edivaldo depois conta essa história, tá bom, Edivaldo? Você conta melhor do que eu, você conta muito bem essa história. Isso aconteceu com o Edivaldo, depois que ele vai contar. Mas o ponto é esse: ver as multidões aflito. O Senhor quer passar esse desespero para nós. Irmão, nós estamos vendo as multidões? Ou nós estamos tão insensíveis com o dia a dia que nós não conseguimos ver ninguém? Será que nós vemos que as pessoas estão aflitas? Estão exaustas? Estamos vendo ou não? Né? Edivaldo ontem contou um monte de casos para a gente lá no aperfeiçoamento. Outro que ele contou que também maravilhoso. Estava lá na reunião, chegaram uns irmãos de língua espanhola na reunião lá em Santa Maria. Foi irmãos de língua espanhola em Santa Maria. Aí foi lá falar com eles. Quem são vocês? Eu sou de Cuba. Aí o Edivaldo olhou para ele e falou assim: eu amo Cuba.
Eles são médicos de Cuba, trabalhando aqui. E eles falaram: nós não temos amigos, nós não conhecemos ninguém aqui, nós não sabemos nem onde é o supermercado. Aí o Edivaldo foi ousado, aí já foi ficando mais ousado, né? Foi para ele que você falou: posso ser seu pastor? Ele olhou para ele e falou assim: conta conosco. Posso ser o seu pastor? E o que eles falaram? Eles falaram assim: sim. Hã? Aí ele falou assim: vocês me permitem eu ser o pastor de vocês? E eles? Permito. Quantas pessoas, irmãos, nós precisamos erguer os nossos olhos e olhar as multidões como o Senhor as olha. Então esse encargo todo é para mover algo no nosso coração. E o Senhor, Ele não conta com os anjos, irmãos. Eu falo: mas conosco, Senhor, mas como é que o Senhor pode contar comigo? Irmãos, vocês acham que nós sentimos capazes de estar aqui falando isso para vocês? Não, nós também não sentimos. Vocês acham que quando a gente sobe aqui, não dá uma tremedeirinha? Dá. Vocês acham que a gente chega aqui, vem de Marte, numa espaçonave, deixa aqui? Não. Dentro de nós há um temor, há um encargo. Senhor, quem somos nós? O Senhor conta conosco? O Senhor conta conosco. Diga assim: o Senhor conta comigo. O Senhor quer me usar. Assim como Ele usou os membros do seu corpo, hoje Ele quer me usar. Eu não sou nada, eu não sei nada, tenho medo, tenho receio, mas Ele se dirigiu a mim. Amém! Irmãos, o nosso desejo é que cada um aqui possa ouvir o Senhor falando com você. Se você hoje, nessa manhã, ouviu o Senhor, que o Senhor possa produzir em você essa reação. A reação de falar. Pergunta para quem está ao teu lado: com quem o Senhor conta? Aí eu vou parafrasear o Esdras, tá? Responda para quem está do teu lado: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara medroso, covarde, com medo, mas o Senhor conta comigo. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu para quê? Para levar o Evangelho. Irmãos, o Senhor está fazendo algo já. Esse encargo que o Senhor está nos dando, depois que o Senhor se dirigiu para os discípulos, o que o Senhor falou para os discípulos? Viu a multidão, viu o desespero, viu as ovelhas aflitas, exaustas, perdidas. Irmãos, existe um grito silencioso nas pessoas. Pessoas desesperadas, desorientadas, perdidas, mas elas não falam. E elas estão implodindo interiormente, aguardando as boas novas do Evangelho. Aí o Senhor, vendo isso, o que Ele virou para os discípulos e falou o que para eles? Leia aí para mim, Mateus 9, versículo 38, o que Ele fala? Rogai, pois. Vou só ficar nisso. Fala bem forte, rogai, pois. Quem é discípulo do Senhor aqui? Somos. O que o Senhor falou para nós? O que Ele demandou de nós? Rogai, rogai, rogai. O que é rogar? É clamar, com desespero, com choro, de joelhos. Rogai ao Senhor
da seara que envie trabalhadores. Os trabalhadores são poucos. Tem trabalhador ou não? Graças a Deus tem. Tem trabalhadores já, irmãos. Nós vimos na rodoviária. Que hora que vocês vão para a rodoviária? Que hora que abre lá? Sai daqui 4h30 da manhã, chega na rodoviária 4h40 e abre às 5h30, todo dia, segunda a sábado. Tem trabalhadores ou não? Fazendo o que na rodoviária? Estão disfarçados lá de atendentes, disfarçados de cozinheiro, disfarçados de limpadores de pratos, mas eles estão lá por causa do Evangelho. E graças a Deus a oferta dessa manhã foi quanto? 11 mil e? Quase, 11.610, amém! Isso é uma quebra de paradigma. Antes a gente achava que nós não ofertávamos, os irmãos ofertam. Agora o Senhor quer quebrar outro paradigma, os irmãos não oram. Vamos falar assim, nós não orávamos. Nós vamos orar. O Espírito está mexendo em nós. O Senhor falou comigo, eu sou discípulo. Ele falou para mim rogar, porque tem trabalhadores, mas o Senhor precisa de mais trabalhadores. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Quem quer que o Senhor vai mandar? Os que rogam. Mateus 10, o Senhor chama 12. O Senhor passou aquela noite orando e o Senhor chamou 12. Irmãos, eu creio que esses 12 eles rogaram. O Senhor falou para os discípulos, o Senhor tinha muitos discípulos: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 10, o Senhor chamou 12. Quem são esses 12? Os que rogaram. Quem quer ser enviado aqui? Antes de ser enviado, nós precisamos o quê? Rogar. Nós precisamos orar. Porque o Senhor já está fazendo, mas nós sentimos que para cooperar com Deus, esse encargo do 3.5.15, irmãos, 3.5.15 é só para facilitar o encargo, manter o encargo aceso, é rapidinho, você fala rápido, 3.5.15, é rápido, 3.5.15, 3.5.15, você já sabe o que é multiplicar com responsabilidade até o ano 2015, não é ganhar pessoas com responsabilidade até o ano 2015, tem outra maneira de falar, mas 3.5.15, amém? Isso gera em nós um encargo, gera em nós um desespero. Onde que eu estou nisso? Eu estou com encargo, eu estou com desespero, eu quero multiplicar. Ó Senhor Jesus, o Senhor conta conosco. Então, antes de fazer qualquer coisa, ainda que muita coisa já está acontecendo, o Senhor nos deu um encargo, irmão. Sabe qual que é? Nós vamos fazer vigílias. Amém? Vigílias de oração, começando dia 13 de junho, nas localidades, é uma sexta-feira, das 8 à meia-noite, nós vamos quebrar o paradigma de que nós não oramos. Nós oramos porque nós amamos a Deus. Quem ama a Deus aqui? Nós vamos orar porque nós amamos as pessoas. Nós queremos que o fogo do Espírito queime em nós o amor pelas pessoas. Irmãos, o nosso coração com o tempo vai ficando duro, insensível. Quem ouve notícia no rádio aqui? É horrível. Quem assiste notícia na televisão? Você vai assistindo, aí o coração vai endurecendo. Você vê a situação do mundo, a situação política, aí o coração vai ficando corcunda.
corcunda, só olhando para baixo. Pessoa passa chorando do teu lado, você não vê. Pessoa clamando, você não vê, porque você só está ali, ó. Quem está fazendo isso em nós? O diabo. O Senhor, em João capítulo 4, Ele falou para os seus discípulos: erguei os vossos olhos. Vamos levantar o rosto assim, vamos erguer, vamos lá. Vamos olhar para os céus, vamos olhar. Oh, Senhor Jesus. Vamos erguer nossos olhos. E o Senhor fala assim: erguei os vossos olhos e vede que os campos já branquejam. Significa o quê? Antes de nós fazermos qualquer coisa, o Senhor já está fazendo. O Senhor já está preparando. Quero mostrar agora algumas coisas que o Senhor já está fazendo. Vamos colocar aqui. Os irmãos souberam que tem um Bucafé da 412 Sul? Bucafé da Árvore, conhecido como Bucafé da Árvore, né? Nós não fizemos nada, os irmãos estão lá com simplicidade, servindo o Senhor, né? Levaram o irmão Doug a última vez lá, né? O irmão Doug foi lá, viu aquilo lá, orou por aquilo lá. Logo depois, não foi? Ofertou. Logo depois, o que aconteceu? Foi depois? Logo depois a Rede Globo foi lá. Quem é que chamou a Rede Globo? Foi o Senhor. Ué, foi você, Zé? Quem foi o influente aqui que chegou lá? Fizeram 1h30 de matéria, não é? Para ficar em 2 minutos. Quase 3 minutos. Quem não assistiu, vamos botar aqui para ver. Olha lá. Depois que essa matéria foi ao ar, foi mais de 100 pessoas. No dia seguinte, não foi que você chegou lá? Tinha uma pessoa lendo o alimento diário, lendo lá, assim que você se levantar, em voz alta, lendo o alimento diário, porque o alimento diário fica lá nas mesas, né? Passa a noite lá. E chegou lá e encontrou a pessoa com o alimento diário, falou: assim que você se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça a respiração da vida. Quem que fez isso? O Senhor. Vamos, a obra quem faz, lembra assim, a obra é de Deus. Fala para quem está ao teu lado: a obra é de Deus. Olha só o que o Senhor está fazendo. Numa cidade no interior de São Paulo. Vilas, por favor, coloque aí, Olímpia. Interior de São Paulo. Um casal mudou da capital, resolveu voltar para a cidade de onde eles são. E eles chegaram na cidade, uma cidade pequena, e tinham 6 irmãos na igreja. 6 irmãos. Vamos ver se você acha aí. Minha casa. Pode falar: mas eu não tenho Bucafé, eu não tenho lugar, espaço para o café. Pergunta: você tem casa ou não? Pergunta para quem está do teu lado: você tem casa ou não? Ah, mas não tenho casa. Pergunta assim: tem você ou não? Eu não tenho cafeteira. Eu não tenho coador. Tem meia. Limpa. Irmãos, quem tem coração, as coisas acontecem. O Senhor precisa ganhar em nós é coração, amor pelas pessoas. Se você ganhar amor, você vai ver, o Espírito, ele vai muito além. E olha só, um casal foi para essa cidade, 6 irmãos. Vai passando os slides, por favor. No início, um casal apacentando 2 famílias em 2 dias. Então, um casal cuidando de 2 famílias, né? No final, 6. Depois, 2 casais, 2 dias cuidando 16 irmãos. Depois, vai passando, 3 casais apacentando 2 famílias em 2 dias. Tal, 24 irmãos.
Espera, volta. 10 casais, apacentando 2 famílias, em 2 dias da semana, terça e quinta. Resultado, 80 irmãos. Vai seguindo. Material, Bíblia, chave, alimento diário, livros, autoridade nas orações, ajudar os irmãos a tocar na palavra com espírito e vida. Continua. Aí fala, descobrindo os talentos dos irmãos, pode prosseguir. Não vou falar isso mais na outra. SEAP Infanto Juvenil, 6 a 12 anos. Serviço de criança, imagina. Vai, continua. A Igreja Olímpia hoje. Depois, 2 anos atrás, o número de irmãos reunindo caiu para 6. Devolvemos o local, reestruturamos totalmente a vida da igreja. Fomos para a casa dos irmãos, aplicando o que foi apresentado acima. Hoje são 150 irmãos. O que vocês acham? 2 anos, começando com 6 irmãos. Um casal lá, perseverando, orando, desesperado. Esse irmão, ele deu um testemunho. Antes de vir para a igreja. Irmãos, isso aí é para nós irmos diante do Senhor e mudarmos a nossa história. O que Deus mais quer com tudo isso é mudar a nossa pessoa. Fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me mude. Quem quer que o Senhor mude a sua pessoa? O Senhor quer nos tirar da situação de esterilidade. Lá em Isaías fala o quê? Alegra-te, ó estéril, tu que não deste dores de parto. Alegra-te. Irmão, vocês vão ser frutíferos. Amém? O Senhor vai tirar do nosso meio a esterilidade espiritual. E quando Ele veio para o nosso meio, Ele falou, eu ganhei muita palavra, mas parei de orar. Ele era uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum e uma pessoa de vigília. Irmão, nós precisamos mudar ou não? Os discípulos lá em Atos capítulo 1, o Senhor em Atos 28, em Mateus 28 falou, ide! Em Lucas ele falou, espera. É para ir ou é para esperar? O Senhor em Mateus falou, ide! Em Lucas ele falou, espera. É para ir, mas antes de ir, precisa esperar. Esperar o quê? Até ser enchido. Enchido do poder. Porque a vida eles já tinham, o Espírito já tinham, mas faltava poder. E onde que eles foram achar poder? Orando. E eles por 10 dias, eles oraram de maneira unânime. Oraram, e o resultado, Atos 2, o Espírito fez. Nós temos os nossos afazeres, temos os nossos trabalhos, não temos condição de ficar 10 dias aqui orando, senão nós ficaríamos. Então nós sentimos de marcar 6 sextas-feiras para fazermos vigílias. As 2 primeiras nas igrejas, dia 13 e dia 20 de junho, e dia 27 de junho, nós queremos convocar uma vigília aqui no local de reuniões. Aí no dia 4 de julho, voltamos para as localidades para fazer a vigília. E depois no dia 11 de julho, vamos ter outra vigília aqui em Brasília. Os irmãos dizem amém para isso ou não? Amém. Quem sente que precisa ser enchido do Espírito? Amém. Quem sente que precisa da autoridade que vem do alto? Amém. Então antes de sairmos fazer, ainda que o Senhor já está fazendo, nós queremos orar. Vamos falar, nós queremos orar. Nós queremos nos derramar, para que Deus tire do nosso coração toda frieza, toda indiferença, toda insensibilidade, toda incredulidade. Senhor, queima tudo isso, a dureza do nosso coração. Irmãos, eu creio que por meio dessas vigílias algo vai acontecer.
o Senhor conta conosco. O Senhor já está fazendo. Outra situação, olha só, irmãos. Uma pessoa, um jurista, já escreveu mais de 20 livros sobre a Constituição. Os livros dele são referência. Ele foi visitar um cliente. Chegou na casa do cliente, ele viu um livro, uma brochurinha. Os livros que ele escreve são assim. Ele achou um livrinho assim. Ele perguntou: que livro é esse? O cliente falou: eu ganhei. Li, não entendi nada. Aí o jurista olhou e falou: eu posso ler? Ele falou: pode. Ele pegou o livro. Sabe que livro que era? Espírito e Fogo. Ele leu o livro 2 dias. E quando ele começou a ler, ele começou a vomitar. Uma pessoa intelectual, um cientista, filósofo, escritor, professor, passando por conflito. Irmãos, a fachada não diz nada. Deus vê o coração. E por meio desse livro, foi no início desse ano, algo começou a mexer nele. Aí, alguns dias depois, ele encontrou num velório a voinha Irene. Voinha Irene. Voinha Irene, em 2006, falou para ele: meu filho, você precisa ler a Bíblia. Ele falou: aquilo entrou e ficou. Ele já leu muita coisa, mas não tinha lido a Bíblia. Aí ele falou, alguns dias depois desse ano, ele encontrou a voinha falou: voinha, eu estou passando um conflito. Ela falou: vai para minha casa. Quando ele chegou na casa dela, a casa dela é um lugar de oração. É um bucafé caseiro. E a voinha pegou e passou livro para ele. Vários livros. E ele ficou 40 dias lendo os livros. Lendo. Ele parou tudo a atividade dele para ler. E depois disso, voinha Irene é uma voinha para frentex. Porque ela começou a apacentar ele com zap. Você acredita que uma voinha, usando o zap, fala assim: ô meu filho, abre lá em 1 Coríntios, abre lá em 2 Coríntios capítulo 3, e ela vai falando para ele, vai infundindo a Bíblia nele, e esse homem começou a ler, e ele leu o Watchman Nee, ele leu o Witness Lee, e leu os livros do irmão Dong, e ele falou assim: obrigado, Senhor, pelo irmão Dong. O irmão Dong apresentou para nós o caminho para praticar a tua palavra. Ele é como um apóstolo João dos nossos dias. Ele falou assim: 1 grama de prática vale mais do que toneladas de teoria. Ele é uma pessoa que invoca o nome do Senhor. É um bebezão, viu, irmãos? É um bebezão superdotado, mas é um bebezão. Precisa ser cuidado. E graças a Deus a mãe dele ora por ele, a voinha Irene ora por ele, e ele está achando outros irmãos que estão orando por ele. E ele está tendo comunhão. Ele é que nem aquele jumento Efraim, lá em Gênesis 49, que chega um jumentão e olha, só vê ovelhas. Aí as ovelhinhas: amém, amém. Aí ele foi lá no espaço do café, na 412. Ele está sendo subjugado pelo Espírito. E esse homem, ele rejeitou uma posição importante, porque ele viu algo. E agora ele tem um encargo. Veio um presidente de um tribunal de justiça de um estado perante ele, pedir ajuda, um conselho, uma consultoria. Ele falou: você quer uma ajuda mesmo? Mas antes você precisa fazer algo. A pessoa mais velha que ele, mais idosa do que ele, olhou para ele: o que eu preciso fazer? Ele falou: você precisa invocar o nome do Senhor. Vamos lá: ó Senhor Jesus,
Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E ele falou: você continuar vivendo desse tipo aí, o meu mestre não pode fazer nada por você. Aí ele começou a chorar. E um desembargador do lado dele começou a chorar. Ele falou: para a nossa próxima conversa, tem uma condição. Você tem que ler 3 livros. Vai num lugar chamado Bucafé, compra Visão e Comissão, compre O Foco de Deus é o Reino e O Alimento Diário. Depois que você ler esses 3 livros, nós vamos conversar. Aí o cara falou: mas é muita coisa, até a semana. Ele falou assim: então só o alimento diário, mas leia tudo, e leia 3 vezes. Leia 3 vezes. Aí o pessoal ficou meio perdido lá e falou: depois a gente conversa. Ele é ousado, irmãos, e Deus pode usar isso. Deus está levantando pessoas assim. Um livro em cima de uma mesa. Vocês acreditariam um negócio desse? Que o livro da mesa de um cliente desinteressado iria alcançar uma pessoa em conflito, uma pessoa desesperada, e que hoje fica o tempo todo invocando o nome do Senhor? E ele falou para a filhinha dele de 9 anos: filhinha, invoca o Senhor, minha filhinha. Você se sentir insegura, invoca: ó Senhor Jesus. Aí a filhinha dele falou assim: papai, não é ó Senhor Jesus, é oi Senhor Jesus. Oi. Por que oi? Ele está aqui, papai. Só você não está vendo. Ó, a filhinha é do mesmo naipe dele. Oh, Senhor Jesus. O Espírito já está fazendo, irmãos. Mas o Senhor conta conosco. O Senhor quer que a gente levante os olhos com o coração árduo, tenha amor pelas pessoas. Irmão, cuidar de gente não é fácil. Gerar é fácil, cuidar não é fácil. Cuidar requer abnegação, requer labor, requer perseverança. É ou não é verdade? Aí, essa semana, 2 anos atrás, depois de uma conferência, uma pessoa chegou atrasada na conferência, e trouxe o pai espiritual dele aqui, ali naquele café. Chegou, viu os irmãos aqui, os irmãos acabou a conferência, não tinha ido embora, estava tudo aqui, e estava lá o irmão olhando, vendo o povo alegre. É assim, né, irmão? A gente chega na conferência e sai alegre, né? Já viu? Então uma vez lá em Planaltina, a vizinha falou assim: que chá que vocês tomam lá dentro? Os irmãos entram na reunião, fica lá, quando sai aqueles... Aí a vizinha olhando, falou: que chá que vocês tomam lá dentro? A gente bebe o Espírito. Aí ele ficou vendo o ambiente, vendo a alegria dos irmãos. E eles têm um grupo de oração no Senado. E aí, esse pai espiritual desse irmão falou assim: nós temos um grupo de oração, só que uma vez por mês nós procuramos um lugar e nós não estamos achando lugar. Eu vi aqui, nós poderíamos usar esse lugar? Aí, em comunhão com ele, falou: pode. Você entra em contato com o escritório da igreja, marca e pode usar o lugar de oração. Eles começaram a vir. Todo mês eles vêm aqui, 20 a 30 pessoas. Os irmãos preparam a mesa para eles, eles vêm aqui e ficam orando. Eles oram pelas autoridades, eles oram pelas leis. É um grupo de oração, um grupo sério, perseverante. Aí essa semana, uma irmã desse meio falou com o escritório, falando assim: olha, nós vamos precisar tal dia de usar o espaço aí para oração. Podemos? A irmã falou: claro, pode. Aí no meio da semana agora, uma das pessoas veio aqui para olhar esse espaço. E ela não ficou só lá, veio para cá, ficou andando, olhando. Aí o Eliseu, a Fabrício chegaram perto dela: como é que foi? Tudo bem e tal? Aí ela falou assim: não, eu estou vendo se o espaço dá. O espaço dá para quê? Não, porque nós vamos fazer aqui uma vigília para 500 pessoas. Os irmãos olharam para ela assim: para quantas? 500 e talvez 1000. Aí os irmãos olharam para ela: mas peraí, como é que é a conversa? Aí foram
conversar com ela, aí viu que houve um problema na informação, porque quando ela pediu para o escritório, os irmãos acharam que era um grupinho de 20 ou 30, ia vir aqui fazer uma vigília. Tudo bem, aqui espaço é aberto para isso mesmo, para orar, está escrito lá na frente, não está? Aqui é um lugar de oração para você e sua família. Eles se basearam no que nós escrevemos, falaram, aqui, vamos, né? Mas para 500 pessoas? E porque o escritório já tinha dado o sim, eles já fizeram cartazes. E já distribuíram. E vai ser uma vigília para lideranças, que vão vir aqui para orar. E falar assim, nós vamos vir aqui porque nós sabemos que vocês têm um ministério da oração. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Por isso que olha, nós vamos exercitar o dom. Vamos exercitar esse dom. E por que nós queremos uma vigília? Porque nós queremos ter esse ministério. Tudo que o Senhor fez foi por meio da oração. Atos 2 veio da oração. Atos 6 veio da oração. Atos 10 veio de oração. Atos 13 veio de oração. Todo o mover de Deus começou com oração. Um grupo orou e o Espírito agiu. Vou falar, um grupo orou e o Espírito agiu. Nós queremos orar para o Espírito agir. E rapidinho, por que nós queremos orar? Porque nós queremos nos consagrar. Nós precisamos nos consagrar. Quem é que consagra? É quem vê o Senhor. É quem vê a necessidade do Senhor. E quando você vê a necessidade do Senhor, o próximo passo é se humilhar. Mas não tem outro caminho. Isaías capítulo 6, vi o Senhor, estou perdido. Não é isso? Eu estou perdido. O Senhor falou assim, tá, não, eu resolvo o teu problema, eu vou te perdoar. E o Senhor nos perdoa. Então nós vamos usar a vigília para nos esvaziar, para nos humilhar. Amém? E quando nós nos esvaziamos, nós nos humilhamos, nós ouvimos a voz do Senhor. E a voz do Senhor é essa: a quem enviarei? Há um chamamento. Deus quer fazer um chamamento. A quem enviarei? Alguém está ouvindo o chamamento do Senhor aqui? Quem está ouvindo, fica em pé e diz amém. Deus está nos chamando para quê? Para orar. Para orar. Nós queremos orar, para nos consagrar. E além de nos consagrar, para nos santificar. Vamos falar, orar, consagrar, santificar. Nós precisamos ser santificados ou não? Irmãos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos orar para sermos santificados. Há muita impureza, há muito do mundo, muitas coisas ocupando o nosso coração. Os pais precisam se santificar pelos filhos, os filhos precisam se santificar pelos pais. Até o Senhor Jesus disse para o Pai: a favor deles eu me santifico. Se você acha que não precisa se santificar, fala: Senhor, eu não preciso. O Senhor vai falar: eu preciso. O Senhor se santificou por nossa causa. É hora de nós nos santificarmos ou não? É hora ou não, irmãos? É hora olhar para a nossa casa, para as nossas roupas, para os nossos bens, o que nós temos que olhar. Nós precisamos nos santificar. Para quê? Para que Deus possa salvar. E além de santificação, nós precisamos reconciliação. Nós precisamos ter paz uns com os outros. Lá em Atos 9 fala: a igreja tinha paz e crescia em número. A igreja tinha e crescia. Que paz é essa? Paz com Deus. Vamos permitir nas orações, nas vigílias,
que o Senhor remova a inimizade de marido com mulher, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, com os vizinhos, com as pessoas, com os colegas. Nós queremos nos reconciliar, nós queremos paz, porque no ambiente de paz o número aumenta. E nós precisamos fazer com que a palavra cresça. Vamos abrir em Atos, eu vou terminar aqui, Atos capítulo 6, Atos 6, diz assim: Senhor Jesus, amém. Atos 6 fala, aquela situação na igreja em Jerusalém, o número de discípulos estava se multiplicando, e surgiu uma murmuração. Aí os apóstolos disseram assim no versículo 3: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos a quê? Nos consagraremos e ao ministério Isso agradou toda a comunidade. Elegeram Estevão, cheio de fé, do Espírito, Filipe, apresentaram perante os apóstolos, e eles, orando, impuseram as mãos. Resultado, versículo 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então, com oração e com o aumento da palavra, porque, irmãos, quando nós começarmos a orar, nós vamos ter encargo de abrir a nossa casa, de falar a palavra, de ensinar a palavra. A palavra não vai ficar na boca de alguns, vai ficar na boca de todos. E a palavra crescendo, o número de discípulos vai aumentar. Os irmãos creem nisso ou não? Amém. Quem crê diz amém. Amém. Quem crê fica em pé e diz amém. Vamos orar agora 2 a 2, pedindo que o Senhor nos dê esse coração, o coração pelas pessoas, e o Senhor nos dê essa atitude, a atitude de orar, para que o Senhor remova de nós toda a frieza, insensibilidade, tristeza, angústia, tudo aquilo que ocupa o nosso coração, para que sejamos cheios do Espírito, cheios do poder, cheios da autoridade. Jesus é o Senhor. Vamos orar 2 a 2, amém.